Fala pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre levantamento e definição de requisitos. Na verdade, trata-se mais de uma revisão, afinal, esse é tema da disciplina de análise e projeto de sistema, que vocês cursaram lá no segundo ano do curso, mas essa deve ser a primeira etapa do desenvolvimento do projeto de vocês, levantar os requisitos, definir os requisitos do sistema a ser desenvolvido. Então, eu vou fazer aqui uma revisão, sobre esse assunto, para, na verdade, não vai ser nada superficial, vai ser uma revisão mais profunda, com o objetivo exatamente de nivelar, afinal de contas vocês já podem ter esquecido e tal. Então é mais para a gente relembrar e dar uma nivelada sobre o que é um requisito, qual a importância de ter esses requisitos, como documentar esses requisitos, ok? Mas por que nós estamos falando disso agora? Porque será a primeira etapa, de desenvolvimento do projeto integrador, essa definição de quais são os requisitos do sistema que vocês vão desenvolver no projeto, ou seja, o que se quer desse sistema, Antes de sentar e programar, a gente vai ter que definir então o que queremos do sistema. Então vamos lá. Então a primeira coisa é por quê, Por que a gente vai falar de requisitos? A, a resposta, a mais básica a isso é que para escrever uma resposta para um problema, primeiro você tem que entender qual é o problema. É a mesma coisa o sistema. Se você quer fazer um sistema para resolver um determinado problema, você primeiro tem que entender qual é esse problema. Então, ou seja, você tem que entender o que você quer desse sistema, quais são os requisitos desse sistema, Mas por que isso? Porque a principal medida que a gente tem para saber se o seu software é um sucesso ou não, é exatamente em qual medida ele atende aos requisitos para o qual ele foi feito. Então, o primeiro passo para a gente fazer o sistema é descobrir e descrever quais são esses requisitos, que a gente quer desse sistema. Então, aqui a gente tem algumas definições, do que são requisitos, São os dois primeiros aqui são os dois livros mais clássicos, de engenharia de software. Os dois mais clássicos não, na verdade, o mais clássico é do Pressman, E esses dois são o segundo e terceiro mais clássicos, não necessariamente nessa ordem, mas ele traz definições muito bem aceitas do que são requisitos. Então, o Somerville define requisitos como descrições dos serviços que devem ser providos pelo sistema e de suas restrições operacionais. Então, note, ele fala em serviços que o sistema deve prover, ou seja, o que o sistema deve fazer, e restrições operacionais sobre esses serviços. Já Pfleger fala que o requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que o sistema é capaz de realizar para atingir seus objetivos. Ou seja, quando ele fala em característica, ele está falando que Somerville aqui está chamando de restrição operacional. Ou seja, o sistema é seguro, o sistema é rápido, o sistema é estável, São características, são restrições operacionais. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser estável, ele tem que funcionar na internet. Ou descrição de algo que o sistema é capaz de realizar, ou seja, serviços que devem ser providos pelo sistema. Ou seja, por exemplo, nesse sistema eu consigo cadastrar todos os usuários. Vamos pensar no sistema da biblioteca, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui durante essa aula, é sempre um sistema para biblioteca. Por quê? Porque é um domínio que todo mundo conhece, ou pelo menos espera-se que conheça, afinal de contas vocês estão no quarto ano do IFES, eu quero crer que vocês já usaram a biblioteca. Então, vocês sabem que é um contexto onde você tem usuários, você tem livros, esses usuários pegam esses livros emprestados, devolvem esses livros, você tem prazos para devolução, você pode pagar multas, enfim. Então, um sistema para ajudar nisso, ele deve prover serviços como permitir que o bibliotecário cadastre os livros, permitir que seja registrado o empréstimo, seja registrado a devolução, seja emitido um nada consta. Então, são serviços que esse sistema provê ou é algo que o sistema é capaz de realizar. Ok? Por fim, a gente tem uma outra definição dos Robertson aqui, que o requisito é alguma coisa que o produto tem de fazer, que aí casa com o que Flieger chama de algo que o sistema é capaz de realizar, que Somerville fala sobre serviços a serem providos,
ou uma qualidade que ele precisa apresentar, que casa com o que Flickr chama de característica do sistema e que Somerville chama de restrições operacionais. Então, o que a gente nota é que todos eles, quando definem requisitos, acabam trazendo uma classificação de requisitos em dois possíveis requisitos, dois possíveis tipos, que são conhecidos como os requisitos funcionais e não funcionais. Então, o que seriam requisitos funcionais? São os serviços que o sistema deve prover, né? Ou seja, são descrições sobre o que o sistema deve fazer. Já os não funcionais, ele descreve restrições sobre esse serviço ou características que o sistema tem que ter que limitam as opções para criar esses serviços, ok? Então, funcionais diz respeito ao que ele tem que fazer, não funcionais a características, restrições sobre o serviço. Então, por exemplo, funcionais, o sistema tem que permitir eu registrar um empréstimo, registrar uma devolução, ou cadastrar um usuário. Não funcionais, o sistema tem que ser seguro, ou seja, ele não pode permitir que qualquer um acesse aqueles dados. O sistema tem que funcionar na web. Então, note, eu não estou falando de algo que o sistema, de um serviço que o sistema tem que prover. Como, por exemplo, se o sistema tem que deixar o cara fazer uma reserva. Isso, fazer uma reserva, deixar o usuário fazer uma reserva, seria um requisito funcional. Eu estou falando de algo que restringe. Quando eu falo, o sistema tem que funcionar na web, é uma restrição que limita a implementação. Ou seja, eu tenho que implementar em alguma linguagem que permita que o cara faça essa reserva acessando o sistema pela web. Então, o sistema ser um sistema web é um requisito não funcional, por exemplo. O sistema permitir que o usuário faça reserva de livros é um requisito funcional. Não tem a ver com o que o sistema permite que o usuário faça, ou seja, funções que o sistema apresenta, e os não funcionais não têm a ver com funções que o sistema apresenta, mas com características desse sistema, com restrições que esses sistemas têm sobre os serviços a serem prestados. Ok? Então, vamos aos exemplos, né? Como requisitos funcionais do sistema de biblioteca, eu teria, por exemplo, o sistema deve permitir o cadastro do acervo da biblioteca, o cadastro de usuários da biblioteca, o registro de empréstimos, registro de devoluções, registro de reserva, consultas da disponibilidade de livro, emissão de nada consta. Então, permitir que o usuário tenha essas coisas ou fornecer ao usuário uma emissão de nada consta, fornecer uma funcionalidade de registro de empréstimos, de devoluções, isso são requisitos funcionais de um sistema de biblioteca. Já requisitos não funcionais, quais exemplos a gente poderia ter? Por exemplo, o sistema tem que permitir que se consulte a disponibilidade de livro e a reserva pela internet. Então, note, eu estou restringindo a forma como esses requisitos funcionais aqui devem funcionar, que é pela internet. Ou o sistema só pode utilizar software gratuito na implementação. Então, note, eu estou restringindo as ferramentas que eu posso usar na implementação do sistema. O sistema só pode permitir que usuários cadastrados façam reservas. Então, note, é mais uma restrição sobre como vão ser feitas as reservas, né? Uma restrição não funcional. É uma restrição que não tem a ver com as funcionalidades, mas sim com a implementação, né? O sistema deve ser intuitivo a ponto de 90% das pessoas conseguirem fazer uma consulta em menos de 1 minuto em seu primeiro contato com o sistema. Então, estou falando aqui que, dá o seu jeito aí de implementar o sistema de uma forma que eu vou pegar alguém que nunca viu esse sistema, vou colocar ele na frente do computador e em 1 minuto ele tem que conseguir fazer uma consulta. E 90% das pessoas têm que ser capazes de fazer isso. Então note que eu não estou falando das funcionalidades do sistema, eu estou falando de características que esses sistemas têm que ter. Ok? E note também que algumas dessas características são aplicáveis ao sistema inteiro. Por exemplo, se eu chegar a só software gratuito pode ser utilizado na implementação. Estou falando da implementação do sistema inteiro. Já outros requisitos não se empregam ao sistema inteiro, mas só há alguns requisitos funcionais. Por exemplo, as consultas e reservas têm que funcionar na internet. Não estou falando que o sistema inteiro tem que funcionar, estou falando só desses dois requisitos funcionais. Então, os requisitos não funcionais, eles podem ser aplicados ao sistema inteiro, ou eu posso estar falando de características de alguns requisitos funcionais. Ok? Além dos requisitos funcionais e dos não funcionais, a gente tem também as regras de negócio. O que são essas regras de negócio? As regras de negócio, elas surgem durante o detalhamento dos requisitos.
Então, por exemplo, a gente falou que um requisito funcional é permitir o registro de empréstimos, ok? Aí, quando a gente vai fazer o refinamento desse requisito, a gente vai conversar, tá, mas como é que vai funcionar esse empréstimo? Ah, o usuário vai pegar um livro, eu vou falar quem é o usuário, vai passar o código de barra do livro e vai ficar registrado que o livro ficou com ele, né? Ele vai levar o livro para casa e ele tem, sei lá, 7 dias para devolver. Ah, beleza. Mas se ele for aluno é 7 dias, se ele for professor é 7 também é mais? Ah, não, se ele for professor é mais. Então aí você começa a ver que tem regras que estão associadas ao empréstimo, né? Que o requisito funcional é permitir que o usuário pegue o livro emprestado, permitir o registro desses empréstimos. Mas você tem regras de negócio associadas a essa funcionalidade. Neste caso, por exemplo, a gente pode ter uma regra que a estudante vai ficar com o livro por 7 dias, professores por 15 dias. A gente pode ter uma outra regra, por exemplo, o usuário não pode ter mais de 3 empréstimos simultâneos. Então, note, isso tudo está associado à funcionalidade de registrar empréstimo. Então, o requisito funcional, desculpa, é permitir que o usuário ou que o bibliotecário registre empréstimos de livros ao usuário. Regras de negócio associadas a esse requisito. Ah, eu não posso emprestar mais de 3 livros para o mesmo cara. Ou se o cara for um professor, ele vai poder ficar com o livro por 15 dias. Se for um outro usuário, por 7 dias. Aí, por exemplo, uma regra aqui ó, associada à devolução. Caso a devolução seja feita em atraso, deve-se cobrar uma multa. Então, olha só, a gente tem uma regra, a gente tem um requisito funcional que é registrar as devoluções de livros. E aí a gente tem uma regra de negócio associada a esse requisito de permitir a devolução, que é cobrar multa em caso de atraso, né? Aqui é uma outra regra que está relacionada com um empréstimo de livro. Não é permitido emprestar livro ao usuário que estejam em atraso. Então, essas regras de negócio, elas surgem na hora que a gente vai pegar e começar a falar mais a fundo sobre os requisitos funcionais. E é importante a gente diferenciar as regras de negócio dos requisitos não funcionais, porque os requisitos funcionais também podem estar associados aos requisitos funcionais, como nós vimos no slide anterior. Por exemplo, a gente falou aqui ó, que a funcionalidade né, de fazer reserva, né, o requisito funcional de registrar reservas, tem que ser disponibilizado pela internet. Isso é um requisito não funcional associado àquele requisito funcional. Mas isso não é uma regra de negócio. Percebam a diferença. Por que, que isso aqui não é uma regra de negócio? Porque isso aqui diz respeito à solução, a como isso aqui vai ser implementado. É uma característica do sistema que vai ser implementado, que é o fato de ser pela internet. As regras de negócio não têm a ver com isso. As regras de negócio, como o próprio nome diz, tem a ver com o negócio, com o domínio do problema. Independente de ser um sistema de informática ou ser um controle no papel, né? Vamos supor que a gente não tivesse sistema de informática na biblioteca do IFES, o cara controla no papel. Quando eu estudei no IFES, né, não tem tanto tempo assim, só uns 20 anos, o controle não tinha um sistema na biblioteca, o controle era num papelzinho. Mas essa regra aqui, ó, de que o usuário não podia ter mais de 3 empréstimos simultâneos, já existia. Isso é uma regra do negócio da biblioteca. Não tem nada a ver com o sistema. Então, as regras de negócio diferem dos requisitos não funcionais nesse sentido. Os requisitos não funcionais são características do sistema. Eles podem estar, sim, associados a requisitos funcionais, como, por exemplo, o requisito não funcional de que as funcionalidades de consultar a disponibilidade de reservas serão pela internet, esse requisito não funcional está associado, obviamente, ao requisito funcional de permitir registro de reservas e de permitir consulta de disponibilidade de livros. Ok, perfeito. Agora, vamos supor que exista uma regra de que só alunos que estão com matrícula válida podem fazer reserva, por exemplo. Isso é uma regra de negócio, isso não é um requisito não funcional. Por quê? Porque nós não estamos falando de nenhuma característica do sistema, e sim de uma regra que tem que ser verificada na hora de implementar o requisito funcional de efetuar reserva. Perfeito? Então,
alguns exemplos aqui, né, do sistema de biblioteca, novamente tá repetido esse slide, né? Um usuário não pode ter mais de 3 empréstimos simultâneos. Não é permitido emprestar livro a usuários que estejam em atraso de alguma devolução. Se a devolução for feita em atraso, tem que cobrar uma multa por dia de atraso. Professores podem ficar com o livro por 2 semanas, os demais usuários por 1 semana. Então, isso tudo aqui, ó, notem que são regras que têm a ver com o funcionamento da biblioteca, tem a ver com os requisitos funcionais que nós já colocamos lá na frente, né? Por exemplo, o primeiro aqui, o segundo e o último tem a ver com o requisito de empréstimo, né? São regras que têm que ser observadas na hora de fazer o empréstimo. Já o terceiro é uma regra que tem que ser observada na hora de fazer a devolução, né? Mas elas não têm a ver especificamente com o sistema, e sim com os requisitos funcionais do sistema. Independente de ser um sistema informatizado ou ser no papel, essas regras têm que ser observadas. E é essa a diferença disso para os requisitos não funcionais, ok? Então, resumindo, nós temos requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Então, o nosso primeiro passo aqui no nosso projeto integrador vai ser gerar um documento no qual nós vamos listar esses requisitos, os funcionais, os não funcionais e as regras de negócio. Esse documento ele é escrito em linguagem natural, né? No nosso caso aqui em português, né? A ideia é que ele seja escrito de uma maneira que o cliente possa entender. Então, esse documento, na verdade, é um consenso que você está chegando entre vocês, equipe de desenvolvimento, e o cliente sobre o que se quer desse sistema. Né? Então, esse documento ele vai ser lido por todos os envolvidos. Então, não é um documento técnico. Não é um documento que a gente vai usar termos técnicos. É um documento para ser acessível para todos os envolvidos com o sistema. Ok? Então, por exemplo, no caso da biblioteca, é um documento que a gente desenvolveria junto com o bibliotecário, né? Junto com os funcionários lá da biblioteca, e de forma que fosse escrito numa linguagem que eles entendessem, usando os termos que eles usam. Então, por exemplo, se ele chama uma obra literária de obra, o termo obra vai estar nesse documento. A gente não vai chamar de livro, de qualquer outra coisa. Né? Se ele fala que o que acontece lá são empréstimos, o termo que vai estar no documento é empréstimo. Se ele chamar de locação, vai ser locação. Por quê? Porque é um documento que você tem que estar falando a linguagem natural do domínio em questão. Né? Não é um documento técnico, não é para a gente colocar linguagem de informática nisso. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro objetivo, né, do projeto integrador, é produzir este documento. Em geral, esse documento tem as seguintes seções. Você tem uma introdução, que é onde você fala do próprio documento. Né? Você vai falar, esse documento aqui é feito para especificar os requisitos do sistema e é estruturado da seguinte forma. Você tem uma seção que é a descrição do propósito do sistema, que descreve o propósito geral do sistema, ou seja, você vai falar, esse sistema é para controlar a biblioteca, ele vai controlar empréstimos, devoluções, vai controlar o registro de reservas, enfim. Para isso, ele precisa permitir então que o bibliotecário cadastre todo o acervo e os dados de usuários e tal. Já a outra seção é a descrição do mini-mundo. Na verdade, que você vai dar uma visão geral do domínio. O que é isso? A visão geral, esse sistema vai funcionar onde? Não é na biblioteca? É. Para resolver qual o problema? Né? O que ele vai apoiar? Então, você vai falar da biblioteca. Olha, a biblioteca do IFES conta com tantos funcionários, ela tem um acervo de tantos livros, e são tantos usuários que usam a biblioteca por dia, então se faz necessário um controle dos empréstimos e das evoluções desses livros, né? E aí, dada a grande quantidade de livros, é importante dar algum suporte a uma consulta de disponibilidade do livro, depende de localização do livro nas prateleiras, e, enfim, como faz parte também do IFES, da rematrícula, o cara precisa de um documento de nada consta, então o sistema tem que apoiar. Então você vai dar uma descrição do contexto todo, de como funciona a biblioteca, de quais são os processos de negócio, que a biblioteca emite, nada consta, a biblioteca emite, faz o controle de acervo, faz o controle de entrega, ou seja, você vai tentar descrever a biblioteca, esquecendo do seu sistema. Entenda como funciona a biblioteca, porque aí depois, em cima disso, você também vai falar mais do seu sistema. E aí, a terceira
seção, ou quarta, né, se você contar com a introdução, é a seção dos requisitos do cliente, que essa seção é dividida em 3 subseções: requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, né? E aí, para esse documento aqui, eu tenho um templatezinho que eu vou disponibilizar no Ava, e todo mundo vai usar esse mesmo template, esse mesmo formato de documento. É muito importante que nós sigamos um formato. Eu não estou falando que esse formato é o formato ideal, que ele é melhor do que o outro, não é nada disso. Mas é para a gente ter um padrão, né? O pior padrão é não ter padrões. Então, a gente tendo um padrão, a gente pode até evoluir esse padrão. De repente, durante o projeto, vocês chegam para mim e falam: olha, professor, esse formato aqui não está bom nisso, essa coluna aqui a gente nunca usa, tal, vamos tirar. Perfeito, a gente pode adaptar o formato, mas vamos partir todos de um mesmo formato, ok? E esse formato vai ser disponibilizado no Ava já com essas seções que estão aqui, né? Beleza. Então, como a gente falou, as principais seções são essas aqui de requisitos do cliente, onde você tem os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio. Na hora de a gente escrever os requisitos, a gente tem algumas diretrizes para redação. São algumas dicas que eu vou falar delas aqui. Eu não espero que vocês decorem, mas é bom que vocês saibam que essas dicas estão aqui, para na hora que vocês forem fazer, forem colocar isso na prática, deem uma olhada, relembrem essas dicas e se atenham a elas. Então, primeira dica: escreva frases completas, tentando mantê-las curtas. Por quê? Na hora que você começa a fazer frases muito longas, você se perde dentro da frase. Então, o sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre todo o acervo da biblioteca. Ponto. Está completo? Está curto? Beleza. Use os termos consistentemente. Defina um glossário. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você chega num requisito e fala: olha, o sistema deve permitir que o bibliotecário registre os empréstimos de livros feitos aos usuários da biblioteca. Aí, lá na regra de negócio, você chega e fala: na hora de efetuar uma locação, não se pode efetuar, sei lá, mais de 3 locações para o mesmo usuário, 3 locações simultâneas. Ora, num ponto do documento você falou empréstimo, no outro ponto você falou locação. Será que você está falando da mesma coisa nos 2 pontos? Se está, use o mesmo termo, use os termos de forma consistente. Então, o que você chamou de empréstimo num ponto, se em outro ponto você está falando da mesma coisa, chame de empréstimo também. Não mude para locação. Aquela regrinha de que fica feio o texto quando a gente repete a mesma palavra é quando você está fazendo um texto literário. Aqui a gente não está fazendo um texto literário, a gente está fazendo um texto técnico. Então, não importa, o texto está ficando chato, eu estou falando de locação toda hora. Ora, se é sobre locação, não invente outro nome para locação. Por quê? Porque na hora que alguém for ler este documento, ele pode achar que num ponto você está falando de uma coisa, no outro ponto você está falando de uma coisa diferente. Ok? Então, repita-se nos termos. Então, todo lugar que você estiver falando de locação, você vai repetir o termo locação, não vai dar outros nomes. Se você está falando de devolução, é devolução em todo ponto. Não vai chegar no ponto de se chamar entrega, o que no ponto anterior você chamou de devolução. Porque isso traz ambiguidade ao texto e a pessoa pode não entender, né? Ou começar a achar que você está falando de coisas diferentes, sendo que você está falando da mesma coisa em todos os pontos. Uma outra dica é preferir a voz ativa. O que é isso? O sistema deve fazer alguma coisa. Então, sempre use a voz ativa ao invés da passiva. O que seria passiva? Tal coisa deve ser feita. Então, deve ser permitido que se faça a entrega de livros. Não. Use sempre voz ativa. O sistema deve permitir a entrega de livros, deve permitir o registro da entrega de livros, ok? Sempre que possível, indicar o tipo de usuário que vai fazer. Então, por exemplo, na hora que eu estou falando aqui, o sistema deve permitir o registro da entrega de livros, quem é que vai registrar essa entrega? É sempre o bibliotecário? Se é sempre o bibliotecário, ao invés de colocar o sistema deve permitir o registro da entrega de livro, o sistema deve permitir que o bibliotecário registre a entrega de livro. Porque com isso você está embutindo mais informações aí nos seus requisitos. Ok? E uma última dica aqui quanto à especificação de requisitos é evitar termos vagos. Por exemplo, o sistema deve ser rápido. O sistema deve ser fácil de usar. Ou tal funcionalidade tem que ser rápido. O que é ser rápido? Então, ao invés de usar esse termo vago,
procure definir de forma que seja testável. Por exemplo, a funcionalidade tal tem que dar resposta em tantos segundos, né? Então você não está simplesmente falando que é rápido, você está falando que tem que dar resposta em tantos segundos. É algo que é possível de ser testado, de ser verificado se realmente foi atendido, ok? Então essas dicas que eu dei aqui valem tanto para requisitos funcionais quanto não funcionais. Agora aqui a gente tem algumas dicas só para requisitos funcionais. A primeira coisa que eu observo é que neste primeiro momento, nesse primeiro documento que a gente está fazendo, os requisitos são descritos de forma abstrata. Então, por exemplo, nós vamos falar que é necessário permitir que o bibliotecário mantenha um cadastro dos usuários da biblioteca. Ponto, acabou aí. Eu não vou me preocupar em falar, nesse cadastro o bibliotecário vai guardar o nome, o CPF, a identidade, o telefone de contato do usuário. Não, eu não vou falar quais são esses dados que eu quero no cadastro, eu vou simplesmente falar que é necessário manter um cadastro. Por quê? Neste momento a gente está preocupado em ter uma visão geral do que o sistema vai ter. Numa etapa seguinte, que aí sim é uma etapa de especificação de requisitos, a gente vai pegar esses requisitos macro que a gente está fazendo aqui e vai descrevê-los de uma forma mais detalhada. Okay? Neste ponto, não, neste ponto a gente descreve de uma forma mais abstrata mesmo. Um outro ponto é evitar requisitos pequenos. Por exemplo, o sistema deve permitir que o bibliotecário crie registros de usuário. Aí depois um outro requisito, o sistema deve permitir que o bibliotecário altere registro de usuário. Um outro requisito, o sistema deve permitir que o bibliotecário exclua registro. Por que evitar isso? Porque você está enchendo de requisitos que costumam ser óbvios, né? Se você simplesmente coloca um requisito mais abstrato falando, o sistema deve permitir que se mantenha um cadastro dos usuários da biblioteca. Olha, para se manter um cadastro, você tem que ser capaz de colocar novos usuários, né? Você deve ser capaz de alterar os dados. Então, isso está embutido em manter um cadastro. Então, procure fazer esses requisitos mais abstratos nesses dois sentidos. No sentido de, na hora que eu falo, por exemplo, manter cadastro, já está embutido ali que é incluir um usuário, excluir um usuário e tal. E também abstrato no sentido de não precisar falar quais são os dados que tem ali, ok? É simplesmente porque o nosso foco neste momento é ter uma visão geral do sistema, e não entrar nesses pequenos detalhes ainda, né? E outras duas coisas que são fundamentais primeiro, os processos de negócio a serem apoiados pelo sistema tipicamente dão origem a requisitos funcionais e costumam ser os requisitos funcionais mais importantes do sistema. O que eu quero dizer com isso? Quais são os processos de negócio que ocorrem no contexto de uma biblioteca? O que as pessoas vão fazer na biblioteca? Eles vão pegar livros, eles vão devolver livros, eles vão ler livros, né, por exemplo. Aí você vai pensar, eu preciso registrar no meu sistema os empréstimos de livros que são feitos? Preciso. Então, esse processo vai dar origem a um requisito. Quando o livro é devolvido, eu preciso registrar no sistema? Preciso. Então, isso também vai dar origem a um requisito. Quando o aluno vai lá e pega um livro para ler dentro da biblioteca, lê lá dentro e deixa o livro lá, eu preciso registrar no sistema? Não preciso. Então, isso não vai dar origem, né? Então, assim, você analisar os processos de negócio que ocorrem dentro do seu domínio é muito importante, é uma das maiores fontes de requisito. Uma outra grande fonte de requisitos são informações que esse sistema precisa gerenciar. Então, por exemplo, sobre o que o sistema de biblioteca trata, além, claro, desses processos de negócio de dar, fazer empréstimo, devolução e tal, ele trata de livros, né, de obras literárias, ele trata de usuários dessa biblioteca. Então eu preciso guardar informações dos usuários, sabe? Eu preciso, por quê? Porque de repente eu preciso entrar em contato com um usuário desse para cobrar um livro, eu preciso emitir nada constas para esse usuário, então eu preciso dos dados do usuário. E dos livros eu preciso dos dados? Pô, lógico que eu preciso, né? Porque para o cara saber se o livro se tem ou não um livro, qual livro que ele está pegando, precisa ter os dados. Então, isso vai me dar origem aí a pelo menos dois requisitos funcionais, um de manter um cadastro de usuário e outro de manter um cadastro do acervo, ok? Então,
essa avaliação sobre informações que o sistema precisa gerenciar e sobre os processos de negócio que serão apoiados pelo sistema vão te dar origem à maioria absoluta dos requisitos funcionais que você vai ter, ok? Aqui eu tenho dois padrões para redação de requisitos funcionais, né? Dois estilos. Então, quando vocês forem escrever os requisitos funcionais, procurem usar um desses dois estilos. O estilo que tem sido muito utilizado ultimamente é esse segundo aqui. O primeiro já é um estilo mais clássico, mais padrão, mas o segundo é o que tem sido mais utilizado. Vamos lá. Qual que é o primeiro estilo aqui que vocês podem utilizar? Na hora de definir um requisito funcional, você vai falar, o sistema deve fazer tal coisa para tal coisa. Então, usar o verbo deve para coisas que são obrigatórias, o sistema tem que ter aquilo ali. Uma coisa que, eu gostaria que o sistema tivesse, mas se não tiver não tem problema, você usa o verbo pode. Tá? De uma forma geral, no primeiro momento a gente usa o verbo deve para tudo, porque a gente está colocando ali coisas que realmente a gente quer do sistema. Mas se por acaso, né, vocês chegarem a um ponto em que eu tenho essa ideia aqui, que o que é necessário são tais coisas, isso aqui é opcional, você já pode, desde esse primeiro momento, já faz essa diferenciação já na descrição. Então, por exemplo, o sistema deve permitir que o bibliotecário debaixe livro danificado. O sistema deve permitir que o bibliotecário mantenha um cadastro dos usuários da biblioteca, né? Então, o sistema deve permitir que usuários consultem a disponibilidade de livros, né? Então, seria um padrão aí para você definir requisitos funcionais. Um outro estilo é o chamado de história do usuário, né? E você descreve os requisitos nesse formato. Como o tipo de usuário, eu gostaria de o que você gostaria para tal coisa. Então, por exemplo, como bibliotecário, gostaria de dar baixa em livros danificados para que os mesmos não fiquem disponíveis mais para empréstimo, né? Ou, como bibliotecário, eu gostaria de manter um cadastro dos usuários da biblioteca para que eu tenha sempre os dados deles para os outros processos, né, necessário para os demais processos, né? Como bibliotecário, eu gostaria de manter um cadastro do acervo da biblioteca para servir de base para todos os outros processos do sistema, e por aí vai. Então, a vantagem deste segundo estilo é que você ressalta obrigatoriamente o usuário, né, o tipo de usuário, é o bibliotecário, é o usuário da biblioteca. Não que no estilo anterior não precise, né, tanto é que aqui a gente usou, mas ele ressalta muito quem é o usuário, o que ele quer fazer e por que ele quer fazer. Esse porquê que é o que não tem aqui no estilo anterior e que é importante. Porque assim, se não há um porquê do cara precisar daquele requisito, então possivelmente aquilo não é um requisito, né? Tudo que você vai fazer no sistema tem que ter um porquê. Senão você está perdendo tempo, né? Está colocando funcionalidade à toa, ok? Ah, uma outra dica aqui para requisitos funcionais é que você pode também fazer requisitos negativos. O que seria um requisito negativo? É você deixar claro algo que não está no escopo do sistema. Por exemplo, o sistema não apoiará a localização de livros na instância da biblioteca. Ou seja, eu estou falando aqui que eu não vou ter nada no sistema que fale assim, o livro tal está na localização tal, vai lá e ele vai estar lá. Ou o sistema não fará parte do sistema o registro de reserva, não registrará reservas. Então, assim, eu estou deixando claro coisas que o sistema não vai fazer. Okay? Isso é o que a gente chama de requisitos negativos, isso também pode ser utilizado aí na especificação dos requisitos. Já para os requisitos não funcionais, eu tenho aqui algumas dicas, né? Primeiro que os requisitos não funcionais aí diz respeito à categoria de atributos de qualidade. Por exemplo, você tem requisitos de modificabilidade, disponibilidade, segurança, de desempenho, de time to market. Isso aqui vocês não devem decorar, isso aqui está aqui só para que, na hora que vocês forem parar para pensar nos requisitos do sistema de vocês, isso aqui pode dar dicas, pode ser um guia. Por exemplo, eu tenho algum requisito de segurança no meu sistema? Tenho um requisito de que
os usuários só podem ver os empréstimos que eles mesmos fizeram, ou seja, um usuário não pode consultar um empréstimo de outro usuário, por exemplo. O empréstimo só pode ser feito mediante a senha do usuário. Então, isso são requisitos de segurança, né? Requisito de modificabilidade. Deve ser possível eu modificar as telas do sistema sem precisar modificar a parte gráfica, sem precisar modificar nada do domínio do problema, por exemplo. E você já está falando de um requisito não funcional que vai te trazer uma programação em camadas, né? De disponibilidade, o sistema tem que estar disponível 24 horas por dia, né? Então, é só uma dica de lugares, de fontes, né, de requisitos, assim, né? Uma outra questão, a gente já até abordou isso, né? Diferenciar requisitos não funcionais que se aplicam ao sistema inteiro e outros que se aplicam só a algumas funcionalidades. A gente até falou disso lá no exemplo. Por exemplo, as funcionalidades de consulta de livros e de reserva tem que ser pela internet. Então, eu estou falando que só essas duas consultas, só esses dois requisitos funcionais são impactados por esse não funcional. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia falar, não, todo o sistema tem que estar disponível pela internet, né? Tem que funcionar na web. Aí sim seria um requisito não funcional que se aplica a todo o sistema, a todos os requisitos funcionais, ok? E por fim, na hora de descrever os requisitos não funcionais, procure descrever de forma que você consiga testar. Então, por exemplo, ao invés de você chegar e falar, olha, a funcionalidade de efetuar empréstimo deve ser fácil de usar, ou a funcionalidade de efetuar empréstimo deve ser rápida. O que é ser fácil de usar? Como que ele vai medir isso? O que é ser rápido? Como que você vai medir isso? Então, ao invés de especificar assim, né, isso aqui seria um requisito de desempenho, né, tem que ser rápido. Isso aqui seria um requisito de usabilidade, ser fácil de usar. Mas, pô, como que eu vou saber, então, se eu atingi esse objetivo ou não? É difícil, né? Então, ao invés de especificar assim, seria melhor você especificar coisas do tipo, ó, novos bibliotecários devem ser capazes de efetuar empréstimo após 3 tentativas de realizar essa tarefa. Ou seja, vou colocar um usuário que nunca usou aquilo ali, ele vai tentar uma vez, duas vezes, na terceira vez no máximo ele tem que conseguir fazer. Ou, isso para usabilidade, né? Para ser rápido, por exemplo. Após o treinamento, o bibliotecário deve ser capaz de registrar um empréstimo em menos de 30 segundos. Percebem que é muito mais objetivo do que falar tem que ser rápido? Né? Eu estou falando, tem uma métrica para medir, né, se é ou não atingido. Ok? Então, beleza. Então, assim, em termos do documento, da especificação dos requisitos, isso é o mais importante, né? Claro que na disciplina de análise e projeto de sistema a gente fala muito mais sobre isso, mas aqui eu fiz um resumão, né, para a gente lembrar só dos pontos mais importantes para a gente botar a mão na massa. Né? Então, a gente vai ter um documento de especificação de requisitos, a gente vai especificar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio. E aí dei várias dicas aqui sobre como descrever essas regras, ok? A grande questão que vem é, tudo bem, a gente já sabe que os requisitos são importantes, já sabe que tem vários tipos de requisitos, já vimos várias dicas de como descrever. A questão é, como que eu vou obter esses requisitos? Essa atividade de descobrir, de obter esses requisitos, é o que a gente chama na literatura de levantamento de requisitos. Para isso, a gente tem várias técnicas. Você pode fazer entrevistas. Então, por exemplo, no caso da biblioteca, eu não sei como a biblioteca funciona. Eu não sei quais são os dados que são importantes de livros para guardar, eu não sei os dados do usuário que são importantes, eu não sei quais são as regras. Quem é que sabe? O bibliotecário. Então, eu vou fazer uma entrevista com o bibliotecário. Lá tem vários documentos na biblioteca. Vamos supor que a biblioteca não tivesse sistema informatizado, fosse tudo no papel, como era na minha época de aluno. O que você podia fazer? Uma investigação documental. Sei lá, pegar aqueles formulários, aqueles papéis, analisar como que é feito, né, o que é preenchido. Ou você poderia fazer uma observação. O que é observação? Você vai passar uma tarde na biblioteca observando como que o trabalho é feito. É claro que não é simplesmente chegar e ir para lá. Tem todo um processo antes em que você planeja. O que eu vou observar? Aí eu vou observar como que é feito o empréstimo de livro. E aí você vai ficar lá olhando. Na hora que ela fizer um empréstimo, você anota quais são os processos que são feitos, os dados que são... Enfim, tudo isso são técnicas para esse levantamento.
A grande questão aqui no projeto integrador é: a gente vai ter necessidade de fazer isso ou não? Aí tudo vai depender do tema que vocês vão definir para o projeto de vocês. Se o tema for uma proposta original de vocês, né, for eu estou pensando no sistema para fazer tal coisa, assim, sensado, a fonte de informação para isso são vocês mesmos. Então, não há necessidade de você fazer uma entrevista, de você investigar. Por quê? Porque a fonte de tudo é a cabeça de vocês. Vocês estão criando esse sistema, vocês estão criando essa ideia. Já em outros casos, vamos supor que alguém decida fazer um sistema para ajudar a biblioteca do IFES, por exemplo, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Aí você já não tem o domínio, né? Não são vocês que vão definir como isso funciona, já existe uma forma de funcionar, um conjunto de regras que vocês vão ter que levantar e vão ter que usar isso. Então, assim, essa parte de levantamento de requisitos, né, vai depender o uso ou não deles, a necessidade ou não, vai depender do tema que vocês forem adotar, ok? E aí, sendo necessário, vocês vão usar essas técnicas para gerar aquele documento, não sendo, o documento vai ser gerado, a especificação de requisito vai partir direto na cabeça de vocês, né? Então, vai depender de, esse sistema vai ser um sistema para terceiros, ou não, é a ideia de resolver um problema especificado pelo próprio grupo. Então, dependendo disso, vocês vão ver se a gente vai precisar ou não dessas técnicas de levantamento. Então, eu vou disponibilizar uma outra videoaula, essa aula já está muito extensa, né? Já vai estar disponibilizada lá no AVA uma outra videoaula sobre essas técnicas de levantamento, mas a gente ainda não sabe, né? Quem vai precisar ou não, isso vai depender do tema de vocês. Então, próximos passos. A gente já falou aqui dos requisitos, já falei de como vai ser esse primeiro documento que a gente vai fazer, né? Já levantamos a possibilidade de ser necessário fazer entrevista com usuários e tal, né? Mas isso tudo a gente só vai fazer depois da divisão dos grupos e a definição do tema, que será feito na disciplina de empreendedorismo, já deve estar sendo feito, né? Por que na disciplina de empreendedorismo? Porque lá vocês vão contar com a ajuda, né, da professora da disciplina para identificar possibilidades de negócio. E aí o tema do projeto integrador de vocês passam a ser não simplesmente um tema do projeto integrador, mas também um tema para o plano de negócio que vocês vão fazer na disciplina de empreendedorismo, né? E quem sabe não dê de fato origem a um negócio lá na frente. Então é uma forma de unir, né, as coisas e fazer um trabalho mais robusto, ok? Então, o primeiro passo, antes da gente aplicar os conceitos que nós vimos nessa videoaula, antes da gente começar a fazer o nosso documento de especificação de requisito, o primeiro passo é dividir os grupos e definir os temas, né? Uma coisa que eu gostaria que vocês vissem essa aula antes de definir o tema é exatamente para que essas ideias do que são requisitos, né, de quais são os requisitos, vocês já tivessem isso em mente na hora de definir o tema. Então, por exemplo, a, a professora de empreendedorismo vai dar um monte de parâmetros para vocês identificarem os potenciais de negócio e supõe que vocês identificam um potencial negócio de, sei lá, fazer um novo sistema de para facilitar, por exemplo, a ligação entre pessoas e profissionais liberais, por exemplo, achar mão de obra mais fácil e tal. Então, beleza, se já identificaram que é uma possibilidade de negócio, então já comece desde esse momento a pensar, tá, mas quais são os requisitos desse sistema? O que esse sistema precisa prover para o meu usuário para eu aproveitar essa possibilidade de negócio, né? Então, já vão pensando nisso, tendo sempre em mente essa questão, né, de você tem domínio sobre esse problema a ser resolvido? Se você tem, beleza, a gente já vai partir direto para definir os requisitos, você não tem ninguém a entrevistar. Agora, se você não tem o domínio, por exemplo, não, vai ser um sistema para ajudar a padaria do meu pai e eu não domino como funciona a padaria. Opa, então a gente vai ter um trabalhinho a mais de aplicar uma técnica para descobrir, né, quais são esses requisitos, ok? Então, assim, próximo passo, a gente não vai dar nenhum passo antes disso, é a definição desses temas e dos grupos, que está sendo feito na disciplina de empreendedorismo.
Na próxima quinzena, eu acredito que isso já vai estar pronto, e aí sim, vocês já vão começar a colocar em prática isso que vocês viram nessa aula para criar esse documento de definição de requisitos e a gente vai começar a andar com a disciplina aqui. Mas enquanto isso, tenta internalizar esses conceitos, requisitos funcionais, regras de negócio, e durante esse exercício de definir o tema, já comecem a refletir sobre quais são esses requisitos, né? Eu acho que isso vai ajudar também lá na disciplina de empreendedorismo a essa definição dos temas. Ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos, boa definição aí dos temas e cuidem-se. Até a próxima.